Oi, turminha, tudo bem? Hoje eu vou falar não exatamente de um livro, apesar de vocês estarem vendo um livrinho aqui, mas eu quero falar da autora desse e de vários outros livros, que é a Lúcia Machado de Almeida. A Lúcia ela era jornalista, ela era mineira e ela foi autora de vários livrinhos que eu li também quando eu era mais nova, quando eu estava na época da escola. E eu fiquei assim apaixonada pelos livros dela. E quando eu me formei em jornalismo, fui trabalhar como repórter, eu tive a grande honra de entrevistá-la uma única vez. E foi muito especial, ela é uma pessoa muito doce, a família dela super fofa, me acolheu muito bem, então eu quero fazer, não só falar dos livrinhos dela, mas considerar uma homenagem mesmo de coração, né? Porque eu acho que a gente precisa lembrar de grandes autores que a gente tem. Porque, por exemplo, a Lúcia escreveu esse livrinho aqui muito antes do Harry Potter surgir. E é um livro de bruxos muito legal. Para você ter uma ideia, o Xisto, que é o personagem principal do livro, ele acha o livro secreto dos bruxos. E aí ele tem que ir atrás de alguns bruxos que estão ainda soltos no mundo. Isso tudo na época da Idade Média, na época dos cavaleiros medievais. Então, é uma história muito legal. E foi feito por uma brasileira, né? Então, poxa, é muito bacana, né? Mas esse é só um dos livrinhos que ela fez. Tem vários outros, eu vou mostrar alguns pra vocês, ó. Esse aqui é a sequência, que é o Xisto no Espaço. Depois ela fez outro, que também é legal, né? Porque ele viaja pelo espaço, tem coisa de ET e tal, é bem legal. E esse aqui, ó, o Xisto e o Pássaro Cósmico, que também trata do mesmo tema. Tem outros, né? Vários outros, por exemplo, o Esfário, que é esse aqui. Esse eu demorei um pouquinho mais pra ler. Na época eu achei um pouquinho difícil, aí eu dei uma parada, respira. Aí depois de um tempo eu voltei a ler e gostei também bastante. Porque ele já tem essa pegada mais de mistério, mais de suspense, que é uma característica muito forte da Lúcia, né? Por exemplo, ela fez esse aqui, que é o caso da borboleta Tíria, e esse outro, que é o Escaravelho do Diabo, que são bem de suspense, de mistério, de detetive e tal. E o Escaravelho do Diabo até virou filme, que é uma coisa muito bacana. É um filme de 2016. Então, dá pra ler o livro e depois ver o filme. Eu gosto de fazer assim. Até todos os livros do Harry Potter, por exemplo, eu li e depois assisti o filme, porque aí eu imaginava tudo e depois eu via e eu achava mais legal. Mas você faz na ordem que você quiser, se quiser ver os dois, ver ou não, como for mais bacana pra você, né? Aí tem alguns outros livros dela que eu tenho, esse O Falcão de Penas Salpicadas, O Asteroide, eu ganhei da própria Lúcia, esses dois, e esse aqui, que é o Menina Menina, que fala da historinha da vida da própria Lúcia, né? Então eu achei assim, realmente pra mim foi uma grande honra, foi uma experiência muito, muito bacana, depois de adulta ter conhecido uma das escritoras que eu mais gostei de ler quando eu era criança. E então assim, eu indico os livros dela, a obra dela. Existem alguns outros que você pode procurar. Tem várias edições diferentes, o que significa que a capinha às vezes é diferente, o desenho é diferente, mas a história é a mesma. Esse aqui, por exemplo, ele foi feito pela editora Ática. Eu já vi que tem lançado até pela Brasiliense. Enfim, tem várias edições. Aí dá para encontrar tanto edições recentes como as mais antigas, né? E uma coisa até curiosa, assim, que eu decidi usar meu nome como Luciana Garcia também por influência da Lúcia Machado. Por quê? Ela é Lúcia Machado de Almeida e eu sou Luciana de Almeida Garcia Quintano. Na época eu não tinha o Quintana porque eu não era casada. Então, assim, eu falei, caramba, tem Lúcia de Almeida e eu sou Luciana de Almeida, vai ficar muito parecido, né? Pode até confundir duas escritoras e tal. Claro que ela não tem comparação, ela era muito mais conhecida, não é nesse aspecto que eu tô dizendo, mas às vezes você vai procurar o nome de um livro na livraria e é parecido, é meio complicado. Então eu falei, tem outros escritores também, Almeida, porque muitos escritores têm influência portuguesa, como é o meu caso, minha família também tem raízes portuguesas, né, espanholas, mas principalmente portuguesa. Então eu falei, eu vou mudar, eu vou usar o Garcia, o espanhol, para diferenciar um pouquinho, né? Então foi pensando também um pouquinho na Lúcia, né? E entre outras coisas. Então hoje fica aqui a minha dica de leitura, os livrinhos da Lúcia, e também a minha homenagem com muito carinho, né? E sugiro para você pesquisar não só a Lúcia, mas outros autores. Se você ler um livro que você gostar, a chance de outros livros desse mesmo autor
também serem legais para você, vai ser muito grande. Então lembra que, na verdade, assim, eu costumo falar quando eu visito as escolas, tudo, né? Quando eu pergunto quem não gosta de ler, se você diz, eu não gosto de ler, é porque você ainda não achou um livro legal pro seu gosto, pro seu estilo, pro seu momento de vida. Então, assim, a hora que você achar um livro bacana, um autor bacana, continua buscando nessa linha que vai dar certo. A minha é muito nessa linha aqui, é ficção científica, que é, né, tudo, muita coisa diferente da nossa realidade, é aventura, é suspense, mistério. Então, assim, tudo isso com certeza você vai achar nos livrinhos da Lúcia. Então, essa é a dica de hoje, tá bom? Beijinho, até mais!